Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? E caiu como uma bomba. Foi muito pior do que imaginávamos. Trump prometeu tarifar o Brasil em 10%, só que a pancada foi muito maior. Trump acaba de anunciar uma tarifa de 50% em todos os produtos comercializados pelos Estados Unidos. Foi uma pancada pesada. Essas tarifas, elas vão impactar muito forte na nossa economia. O agro, o aço, esses vão sofrer e vão sofrer muito. A inflação vai chegar e vai bater na sua porta. Teremos que passar por isso juntos. Se tem que ficar ruim para melhorar, então que seja logo. O povo só sente quando bate no bolso. Enquanto o povo não sentir a coisa fisicamente no bolso, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber que horas a Ludmilla vai subir no palco, que hora a Anitta vai entrar para rebolar, que hora o MC não sei das quantas vai começar o show. O povo não se importa com isso não. Mas agora, se ele esquecer de comprar alguma coisa de manhã no supermercado e for comprar no período da tarde e ver que o preço está diferente, já teve um aumento, aí, meu irmão, aí ele vai sentir. Na carta direcionada ao cachaceiro de 9 dedos, ele já manda um recado direto. Ele cita Bolsonaro falando que acha um absurdo o que está acontecendo com Bolsonaro, que é um julgamento totalmente injusto. Diz que o nosso STF, ele ameaça as plataformas digitais, as Big Techs, mandando ordens de censura secretas. Estão fazendo com Bolsonaro, pesou muito na sua decisão. O Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil, 50%, 5 vezes mais do que aquela tarifa de 10% que era esperada. O presidente americano mais cedo havia dito que poderia fazer um anúncio entre hoje e amanhã e agora saiu a carta da Casa Branca assinada por Donald Trump em direção ao Brasil com esta taxa de 50%. A gente fazendo uma leitura rápida aqui desta carta em inglês, o presidente Donald Trump direciona esta carta ao atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mas logo na primeira frase fala: eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo na primeira frase ele faz menção a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o respeitava muito, assim como outros líderes de países, e faz menção o modo como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um altamente respeitado líder pelo mundo durante o seu mandato, incluindo, como está sendo visto aqui como uma desgraça. Este julgamento não deveria acontecer, fazendo menção a Jair Bolsonaro. E repete a expressão em inglês witch hunt. É uma caça às bruxas que deveria terminar, tudo em letras maiúsculas, imediatamente em letras maiúsculas. E aí, diante disso, dos ataques às eleições livres e ataque contra o direito de liberdade de expressão de americanos, fazendo também todo o contexto do que diz respeito às redes sociais, a decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e ainda fala aqui que a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Donald Trump, lançou, segundo ele, centenas de ordens de censura secretas e ilegais contra plataformas sociais dos Estados Unidos, contra redes sociais americanas, ameaçando milhões de dólares em multas e restrições de acesso ao mercado de mídias sociais, de redes sociais no Brasil. E aí, com isso, a partir de 1º de agosto de 2025, nós vamos taxar o Brasil em 50% em qualquer dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos em separação, em separado das tarifas setoriais. Fala aqui desses 50%, e aí segue Donald Trump na sua mensagem ao falar de tarifar o Brasil em 50%. Repito, é 5 vezes mais do que os 10% que havia sido mostrado lá atrás, quando Donald Trump apresentou aquela
tabela com uma lista de todos os países e que naquele momento as autoridades brasileiras, empresas brasileiras haviam lido com certo alívio que a taxação ao Brasil poderia vir apenas em 10%, e o próprio Donald Trump faz todo esse contexto envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal para, na visão dele, Donald Trump, justificar a aplicação de 50% de tarifas. Ele ainda complementa dizendo que essa taxa de 50% ainda é pequena, que não chega a equalizar a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. Meu amigo, o bicho pegou e pegou pesado. A despeito do que os números da balança comercial indicam. A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é deficitária para nós brasileiros e superavitária para eles americanos. Os americanos têm lucro, têm saldo positivo nas trocas entre exportações e importações entre os dois países. A carta de Donald Trump segue aqui falando o seguinte: entendam que esta taxa de 50% é abaixo do que seria necessário aqui para to have the level playing field, como para equalizar as situações em relação ao seu país. Seguindo aqui ainda, lendo aqui a carta, como um aviso, não vai haver tarifas se o Brasil ou companhias do Brasil decidirem produzir, ou manufaturar produtos dentro do território americano, e faremos o possível para conseguir as aprovações rapidamente, de forma profissional, de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. O que Donald Trump diz com isso? Olha, vamos taxar todo mundo em 50%, mas as companhias brasileiras que têm condições de produzir manufatura nos Estados Unidos, essas sim podem ser liberadas dentro desse esforço que Donald Trump vê na sua política de atrair novos empregos ou de retomar produções, cadeias produtivas que teriam deixado os Estados Unidos no passado. Trump chegou com tudo. O porta-aviões ele acaba de chegar no Lago Paranoá, sem dó e piedade. No mesmo dia, a nossa deslumbrada, a mulher que tem um cartão ilimitado, pagos com dinheiro do nosso bolso, ao ser questionado, o Lula, não foi ela não, sobre as tarifas que Donald Trump poderia impor ao Brasil, ela se virou para os jornalistas e mandou, abre aspas, esses vira-latas, fecha aspas. Presidente, Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? Então tá bom, já posso começar aqui. Ele entendeu, né, gente? Eu perguntei ele. Porque o presidente Lula está... Os jornalistas ficaram sem entender. Não sabiam se eram com eles ou com o presidente dos Estados Unidos. Janja estava entre a cruz e a espada. Em uma nota depois, ela disse que se referiu aos bolsonaristas, que não foi nem ao presidente dos Estados Unidos e nem foi aos jornalistas, e sim aos bolsonaristas, que estão traindo os interesses e soberania do Brasil. Vai, vem! Em Brasília, a primeira-dama Janja da Silva se manifestou. O Pedro Teixeira volta conosco aqui ao vivo. Falei que ele ia voltar trazendo mais informações e detalhes, porque a primeira-dama soltou uma frase que deixou todo mundo aí querendo entender o que ela quis dizer, Pedro Teixeira. Pois é, Yuri, vou explicar o que aconteceu. O presidente Lula estava se despedindo do presidente da Indonésia, que fez uma visita oficial nesta quarta-feira aqui em Brasília. Aconteceu um almoço no Palácio do Itamaraty. Na saída, logo no momento em que ele se despedia do presidente da Indonésia, nós, evidentemente, questionamos o presidente Lula sobre as promessas do presidente americano Donald Trump de impor novas tarifas ao Brasil. Isso tudo aconteceu ali naquela confusão de saída, muitos jornalistas. Logo depois que o presidente foi questionado pelos vários jornalistas que estavam no Palácio do Itamaraty sobre esta promessa do presidente dos Estados Unidos, a primeira-dama que estava junto com o presidente Lula neste encontro, logo
atrás dele, disse o seguinte, abre aspas, há esses vira-latas, fecha aspas. A gente ficou tentando entender o que de fato ela estava querendo dizer, se ela se referia aos jornalistas ou estava se referindo eventualmente ao presidente dos Estados Unidos, que estava fazendo promessas ali contra o Brasil. Ele que vem falando contra o BRICS, por exemplo, falou hoje que o Brasil não está sendo bom com os Estados Unidos. Nós questionamos a assessoria de imprensa da primeira-dama, que enviou uma nota sobre o posicionamento dela logo após estes questionamentos feitos pelos jornalistas ao presidente Lula. A nota diz o seguinte: a frase dita pela primeira-dama Janja Lula da Silva não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre as declarações do presidente americano, e sim aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil, fecha aspas. Portanto, esta a manifestação da primeira-dama. Confesso, Yuri, que ficou difícil de entender o que de fato aconteceu, tinha muito barulho também no ambiente, mas a reação da primeira-dama foi muito rápida. Logo depois dos questionamentos, ela disse, abre aspas, repito, ai, esses vira-latas, fecha aspas. A sensação ali dos jornalistas naquele momento é que ela tinha entendido que a gente estaria dando muita importância aos Estados Unidos, eventualmente, o que estava sendo dito pelo Donald Trump. De qualquer forma, segundo a assessoria da primeira-dama, ela estava se referindo aos bolsonaristas que, em tese, segundo ela, estão traindo a soberania do Brasil. Volto com você, Yuri. Muito obrigado mais uma vez. A coisa pro Brasil não tá nada boa. E a tendência é piorar. É uma primeira-dama desvairada, gastadora. O Brasil tá indo na contramão total. Mas agora ou ele acerta ou ele desacerta. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu